Irmãos, irmãs, mais uma vez juntos para a nossa reflexão, para a nossa oração, no domingo, dia do Senhor, dia que nos encontramos para os louvores, que somos convidados a dar-lhe, mesmo em tempo de pandemia, dentro dos limites, a igreja está podendo se encontrar. Se não pode ir no templo, se encontra em casa. Faz a experiência da igreja da casa, a família reunida ao redor da palavra. Hoje, 16º domingo do tempo comum, 18 de julho, estamos com o evangelista Marcos, no capítulo 6, versículos 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, os apóstolos partilham com Jesus a experiência da missão. Partilham os desafios e as alegrias. Jesus ouve atento tudo aquilo que eles relatam e os convida para estarem a sós. Jesus com eles, num lugar à parte. Para quê? Para descansar e retomar as forças. No silêncio, na oração, na comunhão, a sós com eles, Jesus com eles. A movimentação do povo, porém, continua. E o Evangelho diz que era tanta gente chegando e saindo que eles não tinham tempo nem para comer. É preciso destacar que os apóstolos tinham o que comer, mas o povo não. Qual a constatação que Jesus faz do povo que vai, que vem, que os aguarda? Ovelhas sem pastor. O pessoal não sabe para onde caminha, o pessoal está desorientado, sem esperança, sem uma palavra certeira, sem uma palavra consoladora. Um pouco o que nós vivemos e ainda estamos vivendo neste tempo de pandemia, quanto medo, quanta insegurança, em quem acreditar, em quem confiar. E qual é o sentimento de Jesus? O sentimento de Jesus é de compaixão, é de alguém que se coloca junto ao povo, mais do que isso, no lugar do povo que sofre. Me parece que as nossas lideranças, nem mesmo as religiosas, Deus me perdoe, não é? Nos colocamos como devíamos do lado do povo que sofre. Ovelha sem pastor, no contexto do evangelho que ouvimos, significa que o povo estava sem líderes, sem lideranças capazes de conduzi-lo para a posse da liberdade e participação na sociedade, posse de bens necessários para viver, pois estavam à margem, entregues à própria sorte. Jesus teve compaixão, quer dizer, Jesus se curvou diante daquela situação, ele não ficou indiferente, ele, com o seu coração misericordioso, lembrando a liderança do Pai junto ao povo no deserto em busca da terra prometida. Vamos lá no Antigo Testamento
ver como que era a vida do povo. Ele se aproxima, acolhe e começa a ensinar muitas coisas. E a gente pergunta, o que é que Jesus ensina? O evangelista Marcos não dá detalhes do que Jesus ensina, mas com certeza Jesus ensina, primeiramente, a confiança no amor do Pai, a importância da solidariedade, de estar juntos, da comunhão, da partilha, da organização, da fé, para que ninguém fique excluído dos bens da criação e passe necessidade. Quanta gente sofrendo, quanta gente na carência, quanta gente passando fome, quanta gente buscando cesta básica nas nossas paróquias e comunidades em virtude desta pandemia. O aprendizado com Jesus leva o povo a pensar diferente e a se organizar para se libertar da dominação e de estruturas geradoras de morte, simbolizadas em Herodes, com certeza. Qual a expectativa do povo em relação às lideranças sociais, políticas, econômicas, de saúde, lideranças religiosas em nosso tempo? No dia de hoje, no momento presente, como é que o povo vê as suas lideranças? Qual é a confiança depositada nas nossas lideranças? Será que muitas igrejas que surgem cada dia estão preocupadas com a sorte do povo e os pastores estão imbuídos dos sentimentos de Jesus, de misericórdia e de compaixão? Ou quem sabe muita gente até querendo tirar proveito do sofrimento do povo? E o que dizer de lideranças ainda que neste tempo de pandemia foram lentas em perceber, atender, não é? Acolher o povo com medo e no sofrimento, transformando a pandemia, infelizmente, numa questão política. O que dizer das lideranças que estão sendo ameaçadas de morte por conta do compromisso na construção de um mundo conforme o reino de Deus, um mundo fraterno, um mundo sem exclusão? De qualquer modo, meus irmãos e minhas irmãs, o bispo, o padre, o diácono, o coordenador da comunidade, o coordenador da catequese, o coordenador lá dos ministros da comunidade, todos precisamos rever a nossa participação. Estamos buscando a comunhão, estamos nos unindo para caminhar juntos, numa perspectiva sinodal, sínodos, caminhar juntos para que o reino de Deus possa realmente aparecer. Precisamos rever, em muitos aspectos, como exercemos a nossa liderança, se em favor ou se em desfavor do povo e do reino de Deus. E sobre todos, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.